Ministro, então, da Rádio Nacional, a gente vai lá para a Rádio Imembuí, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Paulo Bisonho mandou pergunta para a gente. Vamos ouvir. Bom dia, ministro. Sabendo-se que uma das principais ações do seu ministério é exatamente promover o desenvolvimento e também ações de prevenção contra desastres naturais, existe algum projeto específico aqui para o Rio Grande, principalmente depois do que aconteceu recentemente aqui no estado? Bom dia, Paulo. Primeiro, sempre a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. O ano passado, mais de 350 municípios viveram situação de emergência, sofreram 6 meses de estiagem. Em junho, primeiro ciclone, em julho, segundo ciclone, em setembro, terceiro ciclone, em novembro, muitas chuvas e esse ano, novamente, retoma com muitas chuvas. Então, foi desafiador, nós atuamos o ano inteiro, só na área de defesa civil, de ajuda humanitária, restabelecimento, reconstrução, o governo federal investiu ali mais de 400 milhões de reais em parceria com o governo do estado e com os municípios, inclusive reconstruções de pontes que eu acho que a Defesa Civil nunca tinha feito no Brasil, lá está fazendo com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, dito isso, obviamente que a parte de prevenção, ela não está majoritariamente comigo, está com o ministro Jader. Então, toda a parte de habitação, certo, de macrodrenagem, está com o ministro Jader. Uma parte de prevenção que está comigo são barramentos. Nós temos 3 barragens no Rio Grande do Sul que foram iniciadas lá atrás no governo Lula e depois foram abandonadas. Nós retomamos agora com o novo PAC. 2 são com o governo do estado, do Rio Grande do Sul, então essa é uma prioridade. Também foi oportunizado ao governo do estado do Rio Grande do Sul priorizar as suas demandas para essa questão de prevenção, como os municípios no PAC Seleções. O PAC Seleções ainda está sendo feito a seleção das prioridades que os municípios cadastraram nos sistemas e o PAC que já foi lançado pelo presidente Lula, o macro, as prioridades do governo do estado do Rio Grande do Sul foram enxergadas ali. Então, existem muitos projetos defendidos pelo governo e que a gente ainda está num processo de seleção. Então, isso no que diz respeito à prevenção, certo? No que diz respeito ao processo de desenvolvimento, o próprio presidente Lula anunciou, quando os desastres, que as empresas foram muito atingidas, o pequeno, médio, grande. Então, ele destinou R$1 bilhão de política de crédito sem impactos de juro. Isso já rodou um valor significativo. A mesma metodologia nós estamos usando em outras regiões do país também que são atingidas, para a recuperação não ser só da infraestrutura, mas também ser da economia quando ela é atingida, que foi o caso do Rio Grande do Sul. Existe ainda em torno de umas 11 empresas que são as mais geradoras de emprego, que não foram alcançadas no primeiro momento por esta medida, porque ela trata de impacto, inclusive zero de juros, certo? Mas tem outras políticas públicas, não só do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, que essas empresas também estavam sendo orientadas a acessar recursos. Então, nós atuamos em todas as áreas. Não necessariamente o Ministério da Integração, mas o governo federal. Você tem uma ideia, no Rio Grande do Sul nós envolvemos mais de 20 ministérios. Todos os ministérios quase do governo federal foram envolvidos. Para reconstruir escola, para reconstruir bancos. Teve a agência da Caixa Econômica que foi levada em alguns municípios, lá em Mussum foi um exemplo desse, para reconstruir unidades de saúde, para reconstruir estrada, para reconstruir linha de transmissão, de internet. Então, envolvemos muitos ministérios. E ainda estamos em reconstrução, porque foi um ano desafiador, esperamos que esse ano seja ameno em termos de impacto. Obviamente que o El Niño vai se repetir, está tendo uma transição agora do El Niño para o Laninho. O Laninho, ele impactou muito no Rio Grande do Sul, 3 anos já consecutivos de estiagem, e queremos que isso melhore. Mas como está anunciado ainda El Niño esse ano e no ano que vem, a gente precisa estar atento para evitar que se acumule mais ainda prejuízos para a população do Rio Grande do Sul.
mas tenha certeza que o governo está não só mobilizado, eu dialogo direto com o governador Eduardo, com os prefeitos, o Paulo Pimenta está mobilizado permanentemente, o presidente Lula já foi no Rio Grande do Sul, tanto na região mais atingida ali do Vale do Taquari, né? E também lá no Rio, em Porto Alegre. Então todo o governo, o vice-presidente, a primeira-dama, então não faltou ação e não faltará, seja na resposta e depois na reconstrução, inclusive da economia. Aliás, ministro, Rio Grande do Sul foi o estado que mais recebeu recursos, né? Foi o que mais sofreu, né? E, obviamente, que precisou de muito mais presença do governo federal e também de aprovação de muitos planos de trabalho, seja de ajuda humanitária, de restabelecimento e de reconstrução também. Então vamos continuar no Rio Grande do Sul, vamos continuar com mais uma pergunta. De 1 bilhão, em torno de 1 bilhão e 300, quase que nós já operamos desde o início do governo Lula em resposta a desastre. Mais de 400 milhões foram investidos, estão sendo investidos no Rio Grande do Sul. Aí, 1/3. E eu estou falando de resposta a desastre, tá? Porque às vezes as pessoas podem achar, mas isso não é suficiente. Mas tem todas as outras políticas públicas, de educação, de desenvolvimento social, de saúde, né, das Forças Armadas, do transporte, da comunicação, né, dos bancos, das linhas de financiamento. Então, todo mundo empenhando recursos. São bilhões de reais aí investidos. Então, ministro, vamos continuar no Rio Grande do Sul com a Rádio Imembuí. Mais uma pergunta do Paulo Bisonho. O Ministério já atendeu as pessoas que foram afetadas pelos últimos temporais, vendavais, desastres aqui no estado do Rio Grande do Sul? Tem lista de espera? O que está previsto nesse sentido, ministro? Paulo, a gente faz uma política de aproximação na resposta ao desastre. A gente atua antes do desastre, com alerta, certo? E, lógico, tem essa cultura que as pessoas ainda não estão muito conscientizadas de que precisam evacuar, né, da área de risco. Então, a gente atua assim. Atuamos durante, aproximando. A gente chega a auxiliar os municípios a preparar seus decretos de emergência, depois seus planos de ajuda humanitária, depois de restabelecimento e também de reconstrução. E às vezes a demora não é por recursos públicos, porque todas as vezes que precisou editar uma medida provisória, agora mesmo, essa semana, nós estamos trabalhando com a ministra Simone Tebet e o ministro Rui Costa para editar uma medida provisória de resposta a desastre no país. Tivemos situação do Acre, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e precisa de restabelecer uma série de coisas e também reconstruir. No Rio Grande do Sul não tem sido diferente, a gente atua na aproximação. Obviamente que os planos de ajuda humanitária, os planos de restabelecimento aí são mais rápidos, os de reconstrução eles têm um pouco mais de burocracia, porque requer cálculos de engenharia. Eu faço sempre a recomendação que as nossas equipes trabalhem junto com as equipes do governo do estado e dos municípios, mas às vezes tem diligência, vem um plano, precisa voltar para corrigir algum dado, tem que estar muito de acordo com a lei, para que não haja problema também para os gestores, seja governador, ministro e secretário. Então, em regra, a gente faz muita reunião de ponto de controle. Mês passado mesmo, eu passei umas 2 horas de reunião com toda a equipe do Eduardo Leite e o próprio governador Eduardo Leite. A minha equipe faz direto com os municípios. Então, não tem faltado nem recurso, nem assistência. Se há alguma demora, às vezes um delay em relação ao tempo, né, requer muita aferição por parte do município. Nós não passamos dinheiro para nenhum município, nenhum estado, sem que aquele município, aquele estado diga o que precisa. Então, eu não posso passar R$1 milhão para o município se ele não disser que aquele R$1 milhão é para básica, para tantas mil pessoas, para comprar água, para alugar algum veículo. Precisa justificar. Tem que estar num plano de trabalho. Então, a lei não me permite passar um recurso, né? E a gente não pode, a gente nem fica aqui esperando, a gente auxilia, a gente ajuda a fazer o plano de trabalho. Então, só assim, dizer que não faltará, não tem faltado, e esperamos que não tenha mais desastres, mas tendo, o governo federal, por recomendação do presidente Lula, continuará muito perto das pessoas, a partir daqueles também que os representam, que são os governadores ali e os prefeitos.